Olá, bom dia. Hoje estamos aqui para continuar nossas conversas sobre a linguagem escrita e a pandemia. E hoje vamos conversar com este dínamo, que é meu amigo Bofejó, diretor de teatro, cineasta, que, por incrível que pareça, nesse momento complexo aí, está com vários projetos em andamento, tanto em cinema quanto em teatro. Então, acho que é uma, digamos, uma curiosidade, uma vontade de muita gente de saber como é que esses projetos culturais nesse momento que estão em andamento, como é que eles acontecem, né? E Ivan vem aqui hoje falar comigo sobre isso. Oi, Mari, bom dia. Vamos esperá-lo entrar. Avisá-lo. Ah, Ivan chegou. Olá, Oi, Ivan. tudo bem? E aí, você? Tudo bem? Te mandei uma mensagem Eu te no respondi. WhatsApp. Hã? Respondi. Bom dia. Tá me ouvindo bem? Tá sim. Tô te ouvindo bem. Você Tá não tá me bom. ouvindo? Tô ouvindo super bem. Tá. Quanto A tempo? primeira Só assim. live, a primeira live a gente nunca esquece. É. Primeira live de muita gente que vem aqui, eu adoro. Bom te ver. Quanto tempo, né? É Gente, só assim quanto que a gente se tempo, vê. cara. Essa quarentena massacrante. Nossa, cara. Tô Pois é, sofrendo, viu? todos nós. Todos nós. É. Tô ligando a maluca aqui. Ah, mas tá bom, dá pra te ver bem. Já tava para me ver bem? Tá bom. Sim, sim. Vamos desligar. O diretor já quer ver, né, iluminação, já quer fazer Já umas. quer ver a luz? Exatamente. Bom, Pede só como eu acender a falei luz pra do você. quarto. Olha lá, não tem Tá, jeito. vamos Pronto? lá. Tá ótimo. Tem Pronto. até um fundo bonito aí. É, bom, com você daria para falar sobre vários assuntos, né, Ivan? Mas eu achei bacana a gente poder conversar, porque eu acho que nesse momento muitas pessoas estão passando por essa questão, né, de ter projetos, de ter vontade de fazer projetos, as coisas estarem paradas. Eu queria que você começasse falando um pouco desses projetos seus que estão em andamento, tinham começado antes da quarentena, como é que, enfim, que projetos são esses, como é que eles estão encaminhados ou não nesse momento? Sim. Bom, obrigado pelo convite. Estou super feliz de estar falando com você. Saudade imensa. Seu filho deve estar enorme já, né? 10 anos. 10 anos, Paula. Que demais. Que maravilha. Parabéns. O meu tá com 5. Fez 5 agora. Eita. Filhos com o mesmo É, nome, temos. é o mesmo nome. Eu não lembrava que seu filho chamava Arthur. Pois é. Então, é o seguinte. Bom, eu dirigi um longa-metragem, né? O meu primeiro longa-metragem de estrutura, com uma estrutura profissional, né? Foi um projeto de 7 anos, foi 7 anos para conseguir a verba, né? Para conseguir o aporte financeiro para fazer, e a gente conseguiu do fundo setorial, conseguiu da SPCine, conseguiu de empresas privadas, né? E conseguimos levantar, né? O valor para conseguir fazer o filme, né? O filme tem um super elenco, né? O filme chama As Aparecidas. Uma história posso daqui a pouco, se você achar bacana, eu posso Pode até contar. detalhar um pouco melhor. Mas o filme é com a Eva Vilma, né? Tem um super elenco, a Eva Vilma de protagonista e com um grupo maravilhoso de atrizes, né? Que é a Miriam Meller, a Karen Rodrigues, a Norma Blum, a Neuza Borges, né? E, enfim, Milen Cortais, Marcelo Serrado, Gorete Milagres, Clarice Abujanra, Sabrina Ortmann, Isa Brizola, Gustavo Novaes, enfim, é um elenco muito bacana, né? É bem bacana.
e uma história muito bonita, muito positiva, e uma história que o momento que a gente está vivendo tornou ainda mais importante, né? Porque é uma história sobre o empoderamento de senhoras que têm mais de 80 anos, né? E que, na verdade, para muitas, a vida já acabou, ou está desanimada, ou tem depressão, os filhos somem, o marido morre, enfim, né? A família começa a ficar ausente. E, na verdade, o filme é sobre um grupo de amigas, todas octogenárias, que resolvem se encontrar depois de 50 anos sem se ver. Caramba. E resolvem fazer uma viagem, todas são de Tambaú, né? Todas são naturais de Tambaú, e resolvem fazer uma viagem de Tambaú até Aparecida, no famoso Caminho da Fé, né? Que liga Tambaú, que é a cidade do padre Donizete, que era um grande devoto de Nossa Senhora Aparecida e que fazia milagres em nome de Aparecida, né? De Nossa Senhora Aparecida, e resolvem fazer essa viagem até o Santuário de Aparecida, né? E o filme é um road movie de senhoras, então imagina, né? Estamos num momento em que, né, ninguém está saindo de casa, né? E principalmente as pessoas idosas são um grupo de risco muito forte, né? Todos são, mas a terceira idade especialmente. Então é um grupo de mulheres que vão para a estrada e acontecem várias aventuras. O Milen Cortaz, o ator, ele faz o motorista, o Ivaldo, e acontecem várias peripécias, e é uma história muito positiva, né? Eu diria que é um drama cômico, né? Com o roteiro da Érica Barbin e do Francisco Costabile. O roteiro é lindíssimo. A gente ganhou um prêmio, né, com esse argumento num edital da TV Cultura, há 8 anos atrás, 8, 9 anos atrás, e foi isso que nos incentivou a transformar aquele argumento num roteiro, né? Inclusive, a gente chegou até a participar de um edital de roteiro em seguida a esse. A gente participou de argumento, eram 300 argumentos inscritos, acho que 20 foram contemplados com prêmio na época, um prêmio bacana que deu para se dedicar para fazer o roteiro. Fizemos o roteiro e fomos convocados para uma reunião na TV Cultura, com uma banca de colegas cineastas célebres. E aí eles foram muito gentis, porque eles fizeram a reunião para dizer para a gente: olha, vocês não vão ganhar o edital, porque esse edital é para um exatamente. Porque esse edital é para um telefilme, a verba é só R$ 700 mil, e o filme de vocês é um longa-metragem que precisa de mais dinheiro para fazer. Quer dizer, vocês, 700 mil não daria, e a ideia de vocês é excelente, então corre atrás, vai em frente, porque a ideia é muito boa, o roteiro é muito bom, só que não é desse formato de um filme para a TV Cultura, um filme só de 40 minutos, um média-metragem, né? Uhum. E aí eu agradeci muito os conselhos, né? Eu achei muito peculiar a situação, né? De chamar eu e a produtora para uma reunião para falar. Não, porque eles queriam saber como eu tinha conseguido aquele elenco, né? Na época, quem fazia fotografia era o Ricardo de la Rosa, que faleceu, né? Um grande diretor de fotografia, mas já tinha no elenco o Milen Cortaz, já tinha a Goretti, a Kitty Fell seria a minha assistente de direção na época, né? Que é uma grande assistente de direção, uma das melhores do Brasil, uma pessoa que eu tenho muita afinidade, que tem muita sensibilidade artística. E aí não rolou, quer dizer, não conseguimos, né? Ganhamos edital de argumento, mas não ganhamos de roteiro. Mas aí seguimos com esse sonho, né? Com esse projeto de realizar o filme. Conseguimos filmar 19 diárias, mas o filme tivemos que parar por causa da pandemia. Quer dizer, o filme ainda... Desculpa, eu tô rindo porque é impressionante, né? Eu acho que as pessoas que não são da área, ainda mais nesse momento que a gente está passando, né? Com tudo que falam sobre a cultura, eu queria que a gente pontuasse um pouco o que você está falando, né? 9 anos, 8 anos, 7 anos, e agora que você conseguiu, veio a pandemia e você teve que parar tudo que estava em andamento, né? E agora, então, eu queria que a gente pontuasse um pouco isso, né? Os longos processos para fazer um longa-metragem. Depois a gente vai entrar em teatro, que não é tão grande, mas também é muito tempo. Então, eu queria que você falasse um pouco o que
a gente já volta a falar do filme, mas eu queria fazer esse, digamos assim, esse parênteses. O que que motiva, né, alguém? Porque, diferente do que se fala, quer dizer, você não está ganhando para fazer esse projeto ao longo de todo esse Sim, tempo, né? sim, O que que sim. motiva, que não é a grana, enfim, o que que motiva alguém a ficar tantos anos dedicado a um projeto que né, que dá trabalho, aí as pessoas veem, um morreu, o outro teve que sair, que deve fazer um outro projeto. Né, praticamente assim, um Sim. quebra-cabeça, né, Ivan? Que motivação É. é essa, né? O que que vem esse olhar para frente, conseguir enxergar isso sendo feito? Como é que ter essa paciência e esse, digamos, essa fé um pouco aí para seguir? Ó, o Arthur aí atrás da gente. Filho, ele veio dar um oi. Me deu A, uma. a sua pergunta é excelente, né? E não sei se eu sei respondê-la, na verdade, mas eu vou tentar. Por exemplo, o meu primeiro filme, né, meu primeiro longa-metragem, chama Mundo Animal, Já ouvi eu falar? filmei, foi filmado há mais de 10 anos atrás. O filme falta finalização de imagem, foi um filme feito com pouquíssimos recursos, né? Um longa-metragem custa milhões de reais, né? Milhões de reais. As Aparecidas é um orçamento de 3 milhões e 500 mil reais, né? Que nós conseguimos levantar ao longo desses 7 anos. O Mundo Animal foi feito com a garra e com a coragem, custou menos de 200 mil reais. A gente conseguiu levantar um aporte financeiro pequeno para conseguir fazer o filme, porque a equipe técnica, que são o gaffer, né, o captador de áudio, né, um dos câmeras, né, o iluminador, enfim, tudo a gente teve que pagar a gasolina das pessoas, enfim, a gente, né, todo mundo trabalhou com coração e tal, né, eu me dediquei tremendamente, foram mais de 10 anos, o filme está pronto, mas ainda falta finalizar a imagem, falta uma última etapa para o filme estar pronto. O filme está com 1 hora e meia, foi feita uma trilha sonora original de um compositor, todo mundo trabalhou sem ganhar nada, né? Eu estou colocando isso para incluir não só a mim, mas todas as pessoas que se dedicaram, por exemplo, ao meu Eu primeiro também, filme. Ninguém, né? e você tem Escrevi isso, junto com você. porque você, a Paula e o Marco Cesana, né, são os roteiristas do filme, né? Eu também contribuí um pouco com o roteiro. E o filme, eu tenho uma grande, sou suspeito para falar, eu tenho uma ligação emocional muito grande com o mundo animal. Vai estrear com certeza depois das Aparecidas. Eba. Depois das Aparecidas, eu vou conseguir reunir recursos para terminar o Mundo Animal e lançar o Mundo Animal na sequência, né? Esse é o projeto. Por que que a gente se prende, né? Se prende não, fica tanto tempo, né, dedicado a um projeto artístico? Para mim, a resposta é porque somos artistas. Ou seja, né, essa é a nossa expressão, essa é a nossa voz, né? Esse é o nosso ofício, tão pouco valorizado, né, e tão pouco remunerado, porque o público em geral, as pessoas e a própria família nossa só valoriza o artista quando ele é famoso, quando ele consegue um sucesso, né? Por exemplo, eu tenho um amigo meu que é um espetacular diretor de teatro que foi trabalhar na Globo, já com mais de 30 anos de carreira como diretor de teatro, foi trabalhar na Globo para dirigir novela, para dirigir. Aí a mãe dele falou: Nossa, filho, finalmente você vai começar a trabalhar. Quer dizer, a própria mãe, a própria família, um diretor de teatro já muito conhecido, mas que ainda morava com a mãe, aquelas coisas todas. Então, assim, a gente passa muitas dificuldades, mas é vocação, né? Eu acho que não consigo encontrar outra explicação. É uma vocação, é a sua expressão. Isso acontece também com escritores, né? Isso acontece, né, com roteiristas, com dramaturgos, né, com pintores, né? Quer dizer, é o seu ofício, você se dedica a ele com seriedade, com disciplina. Pouca gente sabe o trabalho, né, o esforço e a dificuldade que é fazer um filme, não só toda a pré-produção, mas a própria filmagem, é um grau de concentração, um grau de dedicação que é 100%,
No teatro, a gente ensaia, no mínimo, as minhas peças, 3 meses de ensaio, ensaio 6 vezes por semana, 8 horas por dia, com disciplina, com horário, chegando no horário, né? E às vezes para a peça ficar um mês em cartaz, 4 semanas em cartaz, fazer às vezes 8 apresentações, você ensaia 3 meses, 6 dias por semana e muitas vezes sem ganhar absolutamente nada, É uma né? loucura se a gente parar Porque, para pensar, né? É uma coisa louca, né? O Khaled falou aqui, só para eu colocar as coisas, a ilha de finalização base light do Porto Mid em Recife tem valores muito acessíveis, ele está falando para você aqui. E o Gustavo como Novaes que falou, é? ele disse que a ilha de finalização do Porto Mídia em Recife tem valores muito acessíveis. Então, Olha, só que uma dica, ótimo. para saber. Obrigado. O Não, a Gustavo, gente já está. O que a gente já filmou das Aparecidas, o que a gente já filmou já está editado, já está no terceiro corte, né? Nós, na verdade, filmamos 85% do filme, faltam 15%. Por exemplo, claro, a Eva Vilma tem 2 cenas. Faltam só 2 cenas. Uma muito pequena, onde ela tem 2 falas, né, e uma cena maior. Né? As senhoras, a Miriam Meller, a Norma Bloom, a Karen e a Neuza Borges, elas têm uma cena só. Agora, a cena que falta, como, claro, é fundamental, né, na estrutura do roteiro, porque é exatamente a cena que elas chegam em Aparecida. Entendeu? A gente tem ah, tudo. Né? é, É, eu queria que você falasse um pouquinho, Ivan, dessa estrutura de filmagem de um filme, né? Para as pessoas poderem ter um pouco a dimensão. Parece assim, bom, pega a câmera, vai lá, pega os atores, tem um lugar e filma, né? Queria que você falasse um pouco, primeiro, dos passos, né? Como é que é essa questão da pré-produção, que é um pouco isso que a gente está falando, que do seu filme durou 10 anos, praticamente 7 anos, 8 anos aí, essa sim. pré-produção. E mais ou menos, claro que não dá para falar tudo aqui, mas um pouco essa estrutura mínima que se tem para filmar e o que é também a pós-produção, pensando na finalização do filme, né? Porque depois também distribuição, só para as pessoas terem um pouquinho a ideia dessa Sim. dimensão de um projeto cinematográfico. Sim. Bom, a primeira coisa, eu vou tentar fazer um resumo bem didático. Assim, a primeira coisa é o argumento, é a ideia da história. Aí depois você faz o roteiro. O roteiro é a base de absolutamente tudo. Claro que esse roteiro pode e acontecem transformações no roteiro durante todo o processo de captação e pré-produção. Porque muitas vezes, inclusive, você consegue um patrocínio de uma empresa que solicita que haja um marketing direto, por exemplo, no filme. Né? Às vezes você tem isso, quer dizer, e como sutilmente, né, de uma forma sutil, de uma forma sem prejudicar artisticamente a história, como você pode incluir a empresa, né, nessa história. E dá para fazer isso. Né? A gente fez isso e dá para fazer isso de uma forma não forçada, de uma forma natural. Né? Então, aí o que acontece? Uma vez tendo o roteiro, o caminho mais comum no Brasil, que hoje em dia está comprometido por causa da política cultural do atual governo, né, principalmente com relação ao cinema, o caminho era em outras gestões, um caminho de verba pública, né? Ou seja, de aporte público. Então, você, uma vez com o roteiro, aí você, né, participava de editais, né, formava uma equipe, né, para participar desses editais e participava dos editais, né, como se diz, se cercando de aliados do próprio meio, do cinema, né, para poder fazer, né, para poder você conseguir ter chances nesses editais. No meu caso, que é o meu primeiro filme de longa-metragem, né, claro que é um caminho um pouco mais difícil, no sentido de que eu já sou uma pessoa que tenho, digamos assim, um reconhecimento do meu próprio meio no teatro, né? Mas no cinema eu comecei o meu percurso em 2004, né? Ou seja, hoje já tem 16 anos, mas dirigi, montei um núcleo de cinema, dirigi o meu primeiro trabalho, que foi um média-metragem, o Espanca, que você assistiu, né? Dirigi o meu primeiro média-metragem com a Flávia Pucci, né? Com uma atriz muito bacana no elenco, e aí começou o meu percurso. Quer dizer,
todo o meu aprendizado e todo o meu percurso, né? Eu sempre tive uma grande experiência em direção de atores, né? Trabalhei em filmes como coach, como preparador de atores, antes de começar efetivamente a dirigir filmes, né? E aí começou o meu percurso. Então, teve essa dificuldade. Então, uma dificuldade natural por ser meu primeiro trabalho. Mas aí você começa a buscar os aportes públicos, e quando você busca esses aportes públicos, por exemplo, no caso da lei do... Eu esqueci agora o nome. Essa, não, a lei de... Daqui a pouco eu lembro. A gente entrou no edital, que a gente conseguiu... A gente entrou por meio da Europa Filmes, de uma distribuidora, conseguimos levantar um volume no edital, né? Ganhamos o edital de fomento à cultura, etc. Só que esse dinheiro que entraria pelo governo tinha que estar atrelado a um aporte da iniciativa privada. Então o dinheiro ficou retido, porque ele só seria liberado com aporte privado. E aí nós, né, continuamos o nosso percurso. Cada coisa que eu estou falando são anos. Então, só para conseguir uma aprovação de lei, né, que daqui a pouco eu lembro o nome da lei, uma aprovação de lei, a primeira demorou uns 3 anos. Aí 3 anos para a gente conseguimos, por meio da parceria da Europa Filmes, que é uma importante distribuidora. Aí, que se interessou pelo projeto, que achou o projeto super interessante. Quem nos apresentou a Europa Filmes foi a GW, que é uma das produtoras das Aparecidas, é um pool de 3 produtoras, a Alu Filmes, da qual eu sou sócio, a Querosene Filmes, que já tem um bom nome de mercado, e a GW Filmes, que também já tem um bom nome de mercado. Aí a gente fez um pool dessas 3 produtoras, conseguimos este financiamento governamental atrelado a uma empresa. Aí, mais 2 anos, tá vendo? Passou 3 anos, conseguimos esse aporte público. Mais 2 anos, conseguimos o aporte privado. E também tinha um tempo, né? Para conseguir o aporte privado, senão você perdia o aporte público. Conseguimos com a Temp, TLC, né, a antiga Sempre Toshiba, né, uma super empresa, né, de tecnologia, né, uma empresa que eu não sabia que é paulista, né, o próprio projeto, o próprio roteiro tem uma pegada paulista, né, de raiz muito forte, né, tanto que a trilha sonora, né, que vai ser composta pelo Roger Lima, né, com arranjos do João Lenhari, né, que é o diretor musical, a trilha é toda com base na viola caipira, né? Então tem toda uma coisa de viola, porque o filme tem uma coisa de resgate de raiz, né? Então, não por acaso, né, porque nada é por acaso, a Sempre, que é uma empresa paulista, entrou no projeto com um aporte, e aí foram entrando outras empresas, né? Claro, a gente com um elenco espetacular, né, evidentemente, né, que o fato de termos a Eva Vilma como protagonista, o Milen Cortaz, né, quer dizer, isso é claro que isso soma seriedade e qualidade ao projeto, sem dúvida nenhuma, né, graças a eles, a esse grande elenco que a gente tem, isso ajudou bastante, né, nos processos de captação, né? E aí pronto, aí uma vez conseguido, aí demorou a Ancine para liberar o dinheiro, mais de 1 ano. Então a gente ficou, depois de a gente conseguiu o dinheiro, estava faltando uma parte, estava faltando 500 mil. A gente conseguiu a maior parte do dinheiro por meio de empresas privadas e por meio de edital. Aí estava faltando uma parte, conseguimos o restante no edital da SP Cine, um excelente edital aqui do governo do estado de São Paulo. Conseguimos o aporte. Quando conseguimos o aporte, a Ancine demorou 1 ano para liberar o dinheiro. 1 ano. Então ficamos 2018 inteiro, conseguimos todo o aporte em dezembro de 2018. 17.
2017. Ficamos 2018 inteiro esperando a Ancine liberar. Liberou, acho que foi em fevereiro ou março de 2019. Pronto. Aí, efetivamente, começa a pré-produção. Essa pré-produção Então, isso começou... quer dizer, conseguir fazer o projeto, fazer o roteiro, ainda é antes da pré-produção? Ou entra como pré-produção? É antes da pré-produção. É a captação. É a captação, né? Exatamente. Nessa captação, que começou, acho que em 2011, a gente conseguiu todos os recursos em dezembro de 2018. Então foram 7 anos. Aí o que acontece? O edital que a gente participou da TV Cultura foi em 2010. Aí o que acontece? Que é quando teve o argumento, quando teve né, quando apareceu a ideia, né, uma ideia que foi, né, uma ideia minha, da Sabrina Ortmann e da Érica Barbin. Aí entrou o Chico, né, o Francisco Costabile, para, né, somar. Nós somos uma equipe, né, somos muito amigos, né, e trabalhamos muito bem juntos, né, e aí foi feito o roteiro e tal. Aí o que acontece? Aí começou a pré-produção efetivamente em março de 2019. Essa pré-produção foi março, abril, maio, junho, julho, agosto e setembro. Em setembro começamos a filmar. Então foram 7 meses de pré-produção, uma super equipe. Nós nos centramos na GW, mas quem administrou financeiramente, administrativamente, né, quem administrou tudo, foi a Querosene Filmes. Então a Querosene Filmes, né, por ser desse pool de produtoras a mais experiente, a Querosene Filmes é que administrou, né, toda a parte financeira e toda a parte logística, né, do filme. A Justine Otondo e o João Queiroz, né, fizeram todo esse trabalho de logística e começamos a filmar no dia 7 de setembro. Uau, independência. Ivan, deixa eu só te parar um pouquinho, só para colocar o que as pessoas estão falando aqui, depois quero te perguntar uma coisa sobre isso, né? A Mariana está dizendo que você é um guerreiro, a Loja Sem Juízo falou que é a Tati de BH, de Cris Tolentino, falou que você é um grande diretor de ator e que essa é uma burocracia do C pontinhos. O Khaled falou que complicam demais, parece que jogam contra o cinema nacional. Francisco Brito falou primeiro Iva, querido. Não entendi. Primeiro artigo, não entendi o que ele quis dizer aqui. A Mari falou que a Eva Vilma é demais. A Cláudia Apóstolo disse, Ivan, quanto tempo, bom ouvir e ver você falando com tanta vida, o mesmo vigor de quando você estava em sala de aula. A Tati também está aqui mandando emojis de beijinhos aí, corações. E o Khaled também falou que ele pode estar enganado, mas acho que precisava de mais gente para poder agilizar os processos lá na Ancine, né? Então, as pessoas estão aqui, várias delas comentando. Eu não sei como é que funciona, mas é que tem uma burocracia que eu acho que é necessária, por um lado, né, para evitar problemas, né, inclusive de fraudes, etc. e tal. Então, há uma burocracia, há uma demanda que eu não sei quanto que é, porque, né, existe toda uma produção de cinema nacional, e a gente teve muita sorte. Na verdade, todo o processo foi coroado de muito boa sorte. Nós tivemos muita sorte, porque um dia antes do Bolsonaro, do governo, bloquear a Ancine para fazer uma auditoria, etc. e tal, o nosso dinheiro foi liberado. Ufa, já pensou, Ivan? Em 2019. Depois de 7 anos. Uau, nossa senhora. A gente tem o dinheiro liberado, no dia seguinte saiu no Diário Oficial que a Ancine iria passar por uma auditoria e que estava tudo bloqueado. Então, não tem do que reclamar nesse sentido. A gente conseguiu... É uma festa. Agora sim, realmente foi muito intenso tudo, né? Porque primeiro filme, claro, né? A lógica aponta que o primeiro filme sempre é o mais difícil, porque é o seu primeiro filme, né? Aí todo mundo fala assim, olha, os filmes mais difíceis de filmar são os que têm animais, criança e idosos. Então... E ainda sem pandemia. Falando isso sem pandemia. Sem pandemia. Por quê? Porque, claro, elas são e foram brilhantes.
conquistaram a equipe inteira. Essas atrizes são de um carisma inacreditável. Essas 5 mulheres representam a história do cinema, da televisão do teatro no Brasil. Mulheres, a Karen Rodrigues eu não conhecia pessoalmente, por exemplo. Fiquei apaixonado pela Karen. É uma querida, inteligentíssima, astuta, arguta, fez um trabalho excepcional. Enfim, todas foram maravilhosas. Só que o que acontece? Exige um cuidado, né? Exige um outro tempo. Ô, Ivan, só porque entrou muita gente depois que você falou, só para contextualizar, ele está falando que ele tem um roteiro, né, que chama, quer dizer, um filme, 85% filmado, chama As Aparecidas, com 5 protagonistas que têm mais de 80 anos. Então, é essa a questão. E aí exige um cuidado, você está falando, né, Ivan? Existe um cuidado. Por quê? Porque tem que cuidar para o deslocamento delas, né? Elas já não têm a agilidade de uma menina de 30 anos, né? De 20 anos. Quer dizer, é todo um processo. A maquiagem, o figurino, tudo tem um outro tempo, né? E claro, o nosso filme foi smart, porque a verba que nós conseguimos, que pode parecer muita para um leigo, mas um filme de 3 milhões de reais é um filme considerado de baixo orçamento, né? Um filme nacional, em média, em geral, ele custa 5 milhões de reais, né? Desde a pré-produção até a finalização do filme, né? Então, um filme de 3 milhões não é um filme de grande orçamento, né? Um filme de orçamento apertado, né? Então, o que acontece? Nós filmamos 19 diárias. Foi feita uma análise técnica, né, pela Kitty Fell, maravilhosa análise técnica. Infelizmente, a Kitty, que estava com a gente desde sempre, não conseguiu fazer a minha assistência de direção, porque apareceu um trabalho para ela realmente irrecusável, que ela não podia, era um compromisso que ela já tinha e casou, né, o calendário. Mas ela me deu todo o suporte, né? Foi muito companheira, foi muito amiga. Na análise técnica, conversamos bastante sobre o filme. Ela tem uma gigantesca experiência, né? E fomos para a filmagem. Quer dizer, nós não tivemos problemas nas filmagens. Filmamos em Tambaú, filmamos em Campinas, na antiga casa da Hilda Rist, né? Ou seja, a casa da Hilda Rist que é a pousada para onde as senhoras vão. Nós colocamos a casa da Hilda Rist de cabeça para baixo, fizemos uma outra casa, né? Tive um grande apoio da grande amiga da Hilda Rist, que hoje é a proprietária e quem mora na casa, né? Que foi a segunda esposa, né, do marido da Hilda Rist. Quando a Hilda Rist ficou viúva, o marido casou com essa amiga, né, que acabaram ficando na casa, tal. Uma casa maravilhosa. Quando ela faleceu, E fiquei amigo dela, foi muito, mas foi tudo muito difícil, foi tudo muito smart. Eu tive um diretor de fotografia, ainda tenho, né? O que é o Zé Bob. O Zé Bob foi um grande parceiro, né? Um grande companheiro de filmagem, né? Ou seja, foi uma equipe muito, muito azeitada, né? Muito afinada. Tem que ser, né? E filmamos 19 diárias sem problemas, não tive nenhum problema de elenco. O Miriam Cortaz faz provavelmente o melhor trabalho dele no cinema, né? Ele está simplesmente fenomenal como esse motorista, né? Um homem, todos os personagens têm um recorte humano, né? Muito sensível, né? O filme é muito sensível, a história é muito positiva, tem um final. Não fale do final. Não vou falar. Não, mas olha como o filme é um filme de boa sorte. Durante a análise técnica, eu tive uma ideia, conversando com a Kitty, de colocar uma música do Roberto Carlos no filme, né? E quando eu levei isso para a produção falou: você está louco, né? Roberto Carlos, a música vai ser uma fortuna. Desista da música do Roberto Carlos. Só que aquela música era uma música muito importante para mim, né? Porque lembrava a minha infância, lembrava a amizade, né? Eu tenho um amigo que eu fiquei muitos anos sem vê-lo,
e um grande amigo, e quando a gente se reencontrou, ele cantou essa música para mim, né? A música eu não vou falar qual que é, vocês vão assistir no filme, mas eu consegui, por meio do arranjador do filme, né, do João Lenhari, eu consegui entrar em contato com o próprio Roberto Carlos, e o Roberto Carlos nos cedeu a música gratuitamente. O Roberto Carlos falou, não, eu sou devoto. O Roberto Carlos falou, eu sou devoto de Aparecida, gostei do roteiro, sou amigo da Eva Vilma, adoro a Eva Vilma, podem usar a música. Caramba, são milagres de Aparecida. Milagre, milagre. O Roberto Carlos nos cedeu, nós vamos agradecer, né? Fazer um agradecimento especial a ele, né? Porque é uma música que fala de amizade e tal. Eu praticamente fecho o filme, eu quase que fecho o filme com a música, né? A cena ápice do filme é com essa música, né? Elas cantam a música. Não é que a música é tocada, a música é cantada por elas, é muito bonito. Uau. Ô, Ivan, só retomando um pouquinho que a gente estava falando, né? A gente estava falando dessa questão do roteiro, da captação, aí pré-produção, que você falou que foram 7 meses. A filmagem. Peraí, falar com o Ivan é ótimo, porque ele é um dínamo aqui, né? Assim, e conta história para contar. Mas só um minutinho, esses 7 meses de pré-produção, quer dizer, o que é, assim, grosso modo, né? Tudo meio rapidinho, mas o que é exatamente, como é que você definiria uma pré-produção, né? A Cláudia de Paraty está dizendo que sorte, tudo abençoado, hein? Ela também já falou lá em cima que é um projeto muito bacana, que dá para ver que você tem muita dedicação. O que seria exatamente? Porque eu acho que é bacana a gente deixar isso claro. E quando você fala 5 milhões, 3 milhões é pouco, né? E quando as pessoas vêm falando, né, de cultura, acabou a mamata, esses milhões, quer dizer, é tudo ali, né? Tem todos esses muitos momentos e muitas coisas para pagar num filme, né, Ivan? É uma equipe, bom, é só qualquer pessoa, é só entrar na Netflix, assistir qualquer filme e ver quanto tempo dura os créditos. Tem crédito de filme que dura 15 minutos. Tem crédito de filme que dura 8 minutos. Os créditos do meu filme não sei quanto vai durar. É uma equipe muito grande que tem por trás de um filme, né? Então, por exemplo, produção, né? É o planejamento, é a organização para a filmagem. Porque quando chega na filmagem, o tempo tem que estar otimizado. Se esse tempo não está otimizado durante a filmagem, é porque houve falha no processo de pré-produção. Só para dar um exemplo, no meu filme nas 19 diárias, teve um dia que não deu tempo de filmar todas as cenas do cronograma, e teve um outro dia que sobraram 6 horas de filmagem. Isso é um problema. Aconteceu isso só uma vez, mas isso é um problema de planejamento. Não era para ter um dia muito apertado, porque a gente corria muito nas filmagens. Quer dizer, teve um dia onde o cronograma foi planejado de forma inadequada, porque tinha muita cena para filmar naquele dia. E teve um dia que foi inadequado, porque teve pouca cena para filmar naquele dia. Quer dizer, num dia faltou tempo, no outro dia sobrou tempo. Então, só estou dando isso como exemplo de que o que é a pré-produção. Então, a pré-produção, e não é só um planejamento sistemático, é também quando se faz a afinação e quando se faz o consenso artístico, né, centralizado, evidentemente, no diretor, mas é o consenso artístico em parceria com os outros artistas criadores que estão no filme, como diretor de fotografia, direção de arte, figurino, maquiagem, enfim, né? Objetos entra na direção de arte, mas a direção de arte tem suas subdivisões, né? Então, tudo isso, né, é organizado na pré-produção. Para quê? Para que haja uma afinação, né, para que haja um consenso, né, para que haja para que a ideia central artística do filme, né, aquilo que vai mover todos aqueles artistas colaboradores, né, porque o cinema é um trabalho de equipe, né, o cinema é um trabalho, por essência, colaborativo. Então, para que todos aqueles artistas possam estar afinados dentro da mesma
do mesmo percurso artístico. E no caso das Aparecidas, né, no meu caso, eu sempre tive, né, porque eu fiquei 7 anos estudando o filme, antes de chegar na pré-produção, então eu tinha muito claro o que eu queria. Né? O Ô, filme Ivan, tem uma. deixa eu Eu não só tenho. fazer uma parte rapidinho, só para dizer também, para explicar que quando você, por exemplo, tem esse problema de logística, também é dinheiro, né? Quer dizer, se você. Porque para você ter a locação, você paga a locação, né? Se você tem que fazer um dia a Exato, mais, não é só o tempo de exato. 30 pessoas que já é super Não, complicado. É o dinheiro também da locação das pessoas que já tem outro claro, trabalho para fazer, né? Enfim, exato. muito, é uma grande questão. Não, essa frase, bem do liberalismo norte-americano, tempo é dinheiro, no cinema, total. Tanto que nós locamos um galpão, né, para fazer uma cena de estúdio, a gente havia alocado uma diária e teve que se decidir de locar 2 diárias em vez de uma. Isso significa que encareceu, né? Agora, a questão é que as 2 diárias é que era o certo, porque não daria tempo de fazer numa diária, né? Só que cada lado do filme vai também por um lado tentando defender a sua posição. Então a produção, o filme foi planejado para ter 26 diárias na análise técnica feita pela Kitty Fell. Então a Kitty é uma expert. Então, Ela olhou para. a análise técnica, desculpa, eu vou só te interrompendo para poder entender, acho que as Não, pessoas por também favor. entenderem melhor. Análise técnica, então, é pegar todo esse, sei lá, o roteiro, pegar tudo isso, olhar e falar, bom, a gente vai precisar de tantas diárias neste lugar, de tantas Isso, nesse, aí tem que fazer toda essa logística, exato. vai estar esse elenco, essas pessoas. É quando você faz o cronograma de filmagem, né? O que cena vai ser gravada, vai ser filmada primeiro, ou seja, se faz uma logística otimizada para reduzir os custos. Isso que é análise técnica, né? Você leva todos os fatores, né, em consideração, né? A Kitty, inclusive, eu participei de algumas noites com ela, a gente ficou de madrugada fazendo essa análise técnica, né? Quer dizer, a Kitty fazendo a análise técnica, mas eu, como diretor, respondendo às questões que ela estava levantando, para ela fazer um cronograma de filmagem, né? Uma estruturação, uma inteligência, né? Esse é o trabalho da análise técnica, né? É colocar uma argúcia, né? Uma inteligência para otimizar financeiramente o processo de filmagem. Ela havia previsto, por exemplo, 26 diárias. Por uma série de questões, a produção tentou comprimir para 18 diárias. Claro que para fazer isso, nós tivemos que cortar cenas. Então imagina, está 7 anos com o roteiro, chega na véspera da filmagem, você senta com a produção e a produção diz, olha, com aquilo que temos não dá para filmar, não dá para fazer. A gente tem que cortar algumas cenas. Então, é uma decisão onde sentou eu, os roteiristas e a produção para tomar decisões importantíssimas daquilo que poderia ser omitido do filme, do roteiro, né? A gente fala em cinema omitir a cena, né? E não cortar a cena, porque cortar em cinema é outra coisa. É engraçado. Cortar é quando você já gravou e não vai entrar na edição, né? Porque só corta depois que você filmou, né? Mas Ah, assim, a omissão, né, das cenas, e confesso que essas omissões foram boas para o filme. Então, olha como a vida é, né? Nós fomos, digamos assim, nós tivemos que omitir cenas do roteiro antes de começar a filmar, ainda na pré-produção, e essas omissões, na verdade, foram muito saudáveis, foram muito boas para a história. Então, a produção estava correta e foi muito bom. Claro, eu tive que brigar, assim, brigar no bom sentido, né? Eu tive que argumentar para manter. Brigar no bom sentido na arte, né, Ivan? No teatro e no cinema. Não, brigar no sentido de eu falar, olha, essa cena não vai ser omitida de jeito nenhum. Por quê? Porque aí vai prejudicar a narrativa. Mas conseguir ser ouvido, né? E foi omitido aquilo que podia ser omitido,
e aí foi reduzido para 18 diárias. De 26 para 18. Mas, não era 18, acabou sendo 19, porque o estúdio teve que ser alugado mais um dia, então o 18 virou 19, e ficaram faltando 4 diárias. Ou seja, de 23. Então, na verdade, são 23, ou seja, a análise técnica da Kitty foi perfeita. Por quê? Ela fez 26 diárias por roteiro que ela analisou. Nós fizemos cortes, de fato, conseguimos cortar, né? Conseguimos eliminar 3 diárias, e de 26 foi para 23. Né? De 26 foi para 23. Eu estou dando esse exemplo só para vocês sentirem, né, quem está nos ouvindo, qual é a dinâmica da pré-produção. Né? E, por exemplo, a Paula citou essa questão, nossa, quando você fala, né, no dinheiro do filme, parece que é muito, né? E falo para vocês, todos ganharam, digamos assim, é pouco. Quer dizer, a gente fez um filme economizando, não tem nenhum cachê fora de padrão, né? Os cachês são ou no padrão, ou um pouco abaixo do padrão, para quê? Para a gente conseguir filmar. Então, é um grupo de pessoas com muita paixão por aquela ideia, por aquele projeto, né? Acreditando muito no filme. Né? Eu acredito muito no nosso filme, eu acho que o nosso filme, inclusive com a pandemia, como ele fala de um empoderamento dessa terceira idade, né? Que sai para a estrada, sai para a vida, né? Para conquistar novos horizontes, né? Novos horizontes. Essas mulheres, elas vão, a vida vai renascer para elas, né? Durante a história, por meio da amizade, né? Então, a amizade, o resgate das raízes, né? É bonito. É bem bonito. Importante. Vai te levar o quê? A você começar a vida de novo aos 80 anos. É muito bonito isso que né? vai acontecer no filme. Tá. Começa a vida novamente aos 80 anos. Bacana. Só para pôr aqui o que as pessoas estão dizendo, o Khaled falou que o primeiro corte já aconteceu na pré-produção, deu uma risadinha. Ai, tá aqui, tá ruim. Deixa eu ver aqui. A Mariana falou que é uma espécie de parto, né? Essa história do cinema. Quem mais aqui? A Cláudia disse que sorte, tudo abençoado. E, enfim, que máximo. O Gustavo disse, conheço o Ivan há algum tempo, estudioso incansável, admiro e honrado de participar do seu trabalho. Melhor parte da vida sempre é com o Ivan. Melhor papo da vida sempre com o Ivan, o Gustavo Novaes está dizendo. E a Sabrina falou que esse projeto é muito lindo. Gustavo Novaes está no filme, é ator do filme. Que bom. O Ivan, então eu queria que a gente, então, falasse, você falou, né? Então, essa pré-produção, que deu para entender bastante bem, e aí, depois dessa pré-produção, é que começa a produção, que é isso que você falou, das cenas, daí você vai adequando, readequando o que é necessário, né? Depois, aí, quer dizer... Pode falar. A filmagem, ela tem uma logística, né? Durante a filmagem, foram 19 dias, não são dias seguidos. Esses 19 dias durou, eu acho que 5 semanas. Né? Porque 19 dias duraram 25 semanas, é ótimo. Né? Esses 19 dias duraram 5 semanas. Por quê? Porque eles são distribuídos de forma a ter o descanso da equipe. Ainda mais você tendo um elenco de senhoras, né? De senhoras muito viris, muito vitais, né? Todas muito sangue no olho, muito rápidas, muito espertas, né? Muito experientes, mas que você tem que dar, né? O tempo é outro, né? Então, a gente teve que dar os descansos, porque as filmagens foram muito cansativas, né? E fizemos, olha, o Zé Bob, eu comentava com ele, a gente, né, o diretor de fotografia acaba ficando muito íntimo do diretor, né? É o meu braço direito. Eu tive 2 braços direitos, assim, que foram os meus anjos no filme, né? Um é o Zé Bob, o meu diretor de fotografia, e a outra foi a minha continuista. A minha continuista é um gênio. Explica rapidinho o que é um continuista, Ivan, por que tem esse caráter tão importante? Então, a continuista, né, a Letícia, a continuista, ela é quem assegura
a lógica da sucessão de planos durante a sequência. Ela não só assegura se aquela lógica faz sentido, como também ela vê porque toda a sequência no cinema é o que a gente chama de cena no teatro, vamos dizer assim, né? Então, cada sequência, ela é constituída de vários planos, né? Que são as tomadas, né? E cada plano são vários takes, ou seja, é filmado várias vezes de acordo com a necessidade. Só que, como a sequência ela é formada de vários planos, esses planos têm que ter uma lógica. Evidentemente que o diretor ele já domina e já conhece essa lógica, né? A lógica do plano, né? A lógica de você não atravessar o eixo, etc, etc, etc. Você não pode cortar de um plano para o mesmo plano, né? Ou seja, você tem que deixar a narrativa da imagem uma narrativa clara, fluida, né? Etc, etc. Né? Claro, você pode fazer, há recursos também artísticos, né? Onde você pode ousar mais, tal. Só que o que acontece? Quando você faz um plano e depois faz um outro plano daquela sequência em outro lugar, o ator tem que estar com a mesma posição de braço, tem que estar olhando para o mesmo lado, ou seja, para que não haja furos, né, entre um plano e outro na sequência, é que entra a questão da figurinista. Ou seja, naquele plano a atriz estava... Oi? Continuista, você falou figurinista. Desculpa, continuista. Então, por exemplo, Ivan, tem que fazer de novo. Por quê? Porque naquele plano, naquele take, a atriz estava segurando a bengala na mão. E agora, quando a gente foi filmar outro plano, a bengala estava no chão. Então não pode. Por quê? Porque na hora de editar, não dá ponto de corte, né? É que nem... Mas aí que tá. Até filme de Hollywood tem a mulher na festa tomando um coquetel que tem um guarda-chuva de papel, entendeu? E aí, quando corta plano contra plano, no outro plano o guarda-chuva some. Eu já vi filme assim, filme de Hollywood. A menina está tomando um coquetel numa festa, aí o guarda-chuva aparece e desaparece, né? Esse é um problema de continuidade, né? Então, a continuista, entre outras coisas, né? Ela assegura, fiscaliza, avisa o diretor, né? Quando há e se há problemas, né? Durante as filmagens, né? Então, mas no caso da Letícia, ela fez muito mais do que isso, né? Ela não foi só a minha continuista, né? Ela me assessorou e me ajudou em várias outras questões, né? Então, onde eu tinha, por exemplo, dentro da equipe, né? Se eu tive algum ponto fraco, ela supriu esse ponto fraco, entendeu? Ela foi realmente... ela foi incrível. Braço direito. Ela foi incrível. Então, braço direito, Zé Bob e a Letícia foram muito Letícia, queridos. qual é o sobrenome dela? É um sobrenome alemão que eu não consigo pronunciar. Alfenbach. Não, é um sobrenome lindo, alemão, chiquérrimo, só que eu não lembro, porque eu não consigo pronunciar. Não sei se é Alfenbach, Offenbach, é uma coisa assim. Tá bom. Olha, muita gente... Tá, muita gente falando aqui, a Regina falou que é muito interessante professor, aguardando seu filme, a Daphne falou que essa é uma espécie de coreografia do ator, ela é uma grande dançarina, a Thaís falou que é muito bom te ver, e também perguntou como é que você fica motivado nesse momento tão difícil, você falou isso um pouco no começo, né, disse que é um pouco o nosso ofício, né, o que um pouco faz a gente respirar, por isso que a gente está fazendo essas coisas, né. Querido, isso aqui, a Taufenbach, o João Eliezer colocou aqui, Taufenbach. O João tá aí? Tá, João Eliezer. João. Queridíssimo. Ivan, a gente mal tá no filme, a gente nem chegou na... Bacana, a gente parou na produção, depois da produção ainda tem a questão de divulgar, de distribuir, porém temos 5 minutos, não falamos de teatro. Conversar com o Ivan é muito bacana, muita história para contar. A gente não vai conseguir nem chegar na divulgação e na distribuição, mas vai acontecer. E agora eu queria que você finalizasse aí, só dizendo como é que vai fazer agora, se tem já uma ideia de como é que vai finalizar esses 15% que falta filmar, rapidinho, e
para Tá terminar bom. mesmo, queria que você indicasse alguma coisa para as pessoas verem ou lerem, enfim, se motivarem aí Pode deixar. nesse fim Tá nessa bom. pandemia que a gente ainda está passando. Tá bom. Ó, deixa eu ajeitar aqui o computador. Bom, a gente agora, a pós-produção, a gente tem pós-produção e a gente ainda está em produção. Né? O filme vive essa situação. Pós-produção, que é o processo de edição, o filme já está no terceiro corte, né? O nosso editor, né? O nosso montador, né? O Francisco Costabile, né? Que também é roteirista, né? No caso ele é roteirista e também montador. Ele está trabalhando desde outubro no filme, né? Então então ele está já trabalhando na montagem desde outubro. Esse ano, janeiro, fevereiro e antes da gente parar, né? Por causa da pandemia, ele já conseguiu chegar no terceiro corte. Então agora a gente parou porque tem que esperar as cenas que faltam, né? Esses 15% que faltam. Então, com relação a isso, nós estamos em quarentena, né? Quer dizer, a Ancine já autorizou a retomada das filmagens. Nós estamos aqui, né, na meditação, na torcida, né, pela saúde de todos, né? Todas as atrizes estão muito bem de saúde, se cuidando. A Miriam Meller fez uma cirurgia em novembro do ano passado, já está totalmente recuperada dessa cirurgia que ela teve que fazer, né? Então, ela fez essa cirurgia, a gente teve também que esperar, né, a convalescência dela, tal, né? Aí entramos na quarentena e Eva Vilma está bem, estão todas bem, né? Eu tenho um contato com algumas delas, né? Quem mais eu tenho falado é a Norma Bloom, mas falei esses dias com a Eva, né? Com a Eva Vilma. Estamos todos aguardando ansiosamente voltar a filmar. Falta uma cena que é uma cena de celebração, que é quando elas estão lá no Santuário de Aparecida. Não dá para filmar de máscara, né, Ivan? Não tem como, né? Não vai filmar de máscara. Tem que Então não filmar tem sem como, máscara. tem que esperar, Não né? tem como. Não, a Ancine já liberou filmar sem máscara. A Ancine mandou um protocolo de filmagem. Já tem filmes que estão sendo feitos. Hoje, nesse momento que nós estamos falando, o ator Milen Cortaz começa a fazer um outro filme como protagonista e é evidente que vai todo mundo filmar sem máscara. Agora, você tem que obedecer a uma série de regras que a Ancine já protocolou, já passou, né? Não dá para fazer o filme de máscara. O meu filme não dá para ser feito de máscara. É isso que eu falei, né? É impossível. É impossível. Então tem que é uma equipe reduzida. Tá. Né? E tem 1 minuto para acabar. 1 minuto. Ó, recomendação. Vou dar uma recomendação básica. Eu recomendo uma série da Netflix que é brilhante o roteiro, é brilhante a história e que está bombando, que é Dark. Dark é uma série da Netflix que, inclusive, está sendo considerada a melhor série que a Netflix já produziu. E ela, na minha opinião, traz uma grande esperança na qualidade artística possível desses streamings, né? Ou seja, é uma série complexa, difícil, de uma história filosófica que não faz nenhum tipo de concessão e está tendo um público extremo, está sendo a série já superou Stranger Things, Black Mirror, enfim. Então, assim, para quem é cineasta, a gente fica, para a gente poder ter um trabalho de sucesso, um trabalho valorizado, não precisa ser um trabalho que você faça concessão, com uma historinha bobinha, né, com uma coisa, comédia, não. Quer dizer, me dá muita alegria, felicidade e orgulho que um filme produzido pela Netflix, de uma história extremamente complexa e cabeça, seja hoje a série de mais fama e a série de maior sucesso da Netflix. Eu recomendo Dark. É isso. Tá bom, 25 segundos. Pena. É bom, a gente conversa de novo. Muita sorte, tomara que dê para voltar logo. Se você quiser marcar uma outra conversa para falar só de teatro, a gente vai ter que ser. Obrigadão, viu, Ivan?
Tchau, obrigada por você ter vindo. Tchau a todo mundo que veio. Amanhã estou aqui de novo, 11 da Saudade. manhã. Um beijão Também. pro Arthur.